exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei meu Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia. A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu coração. O Senhor Deus te abençoe nesta manhã, nesse dia, nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020, que você possa experimentar o consolo de Deus, o conforto do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, que você possa experimentar o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre você, que você experimente a graça, a bondade, a compaixão, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, minha sogra querida, do meu coração. Bom dia, Deus te abençoe. Irmã Sônia, bom dia, Deus te abençoe. Nós estamos ao vivo aqui diretamente de Sesimbra, cidade na península de Setúbal, em Portugal. Aqui agora são 11 horas e 30 minutos. Acredito que no Brasil, nessa hora, são algo em torno de 7 horas e 30 minutos da manhã. Para quem estiver na França, na Bélgica, na Alemanha, agora meio-dia e meio, o povo já deve estar almoçando. Aqui nós estamos quase já no horário do nosso almoço aqui em Portugal. Mas é muito bom estarmos juntos nesta hora. Ontem não tivemos live, eu te explico. Eu tive um compromisso ontem aqui na Câmara Municipal de Sesimbra e precisei ir lá para resolver algumas questões, documentos e tal, questões burocráticas, né, ligadas à nossa moradia aqui. E tudo está muito devagar, todo o atendimento está muito lento, muito devagar, está sendo retomado aos poucos, mas está bem devagar, e aí não foi possível retornar aqui a tempo. Quando eu consegui chegar em casa, já era quase 12h15, horário daqui, e aí não havia mais como a gente entrar dentro do nosso horário. Esse é o nosso horário. Deixa eu trocar de olho aqui, né? Botar um óculos para perto. Eu estava com o óculos para longe, agora eu boto o óculos para perto. Esse é o nosso horário, todos os dias, a partir das 11h30 da manhã daqui, de Portugal, 7h30 da manhã aí do Brasil, a nossa proposta de segunda a sexta, nesse horário, termos uma live onde possamos orar juntos e meditar na palavra do Senhor. Então, Deus te abençoe aí. Eu te convido a orarmos. Sejam bem-vindos, irmãos que já estão conosco, irmã Kátia, irmã Sônia, minha sogra, irmã Cirlei. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Te convido nesse momento, fechar os seus olhos, se você puder, curvar a sua cabeça, da onde você estiver aí, e orar conosco. Pai, no nome de Jesus, nós queremos render a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Queremos expressar diante do Senhor nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença se faz presente em nossas vidas, no meio de nós.
E nós sentimos a tua presença e te adoramos e te bendizemos e te glorificamos. O mover do teu Espírito em nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos a consciência de que o Senhor é um Deus presente, atuante, age nas nossas vidas e, através das nossas vidas, nos leva a sermos agentes do bem, a sermos agentes da tua bênção, da tua graça na face da terra. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Pedimos que nesta manhã, Pai, o Senhor nos ajude a estar na tua presença em oração, a meditar na tua palavra, Pai, no nome de Jesus. O Senhor nos dê inteligência espiritual, sabedoria espiritual, a fim de que possamos, ó Deus, entender a tua palavra e nos moldar a ela, nos colocar no sentido da tua palavra para as nossas vidas. Abençoe os meus irmãos, abençoe as famílias que já estão conosco nesta manhã, aquelas que ainda vão entrar, aquelas que assistirão depois, porque vai ficar gravado. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que esses minutos que estão aqui, ó Deus, possam ser minutos que abençoem as vidas que participarem conosco. Que seja um tempo de renovo espiritual, emocional, psicológico, para as nossas vidas na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bênção, queridos. Entrou uma mosca chata aqui no quarto. Entrou uma mosca chata aqui no quarto, perturbando. Mas nós vamos seguir em nome de Jesus. Eu quero te convidar a lermos um texto nesta manhã e meditarmos sobre sermos agentes da bondade de Deus. Vamos pensar nisso? Às vezes sem perceber, às vezes até sem nos darmos conta, nós somos agentes da bondade de Deus na face da terra. Então, a palavra de Deus nos fala isso. Eu quero ir contigo ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. São Mateus, no capítulo 25, a partir do verso de número 31, diz assim, Mateus 25, 31 até o verso 40, conta para a gente as palavras de Jesus falando o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Sempre que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim também. Jesus está falando de... olha ela aí, ó, a mosca chata andando por aí. Jesus está falando, depois eu vou matar ela. A vida dela está com uns momentos contadinhos. Jesus está falando de bondade, né? E vamos fazer bondade com a mosca também. Quem sabe a gente não mata ela, deixa ela viva. Mas bondade, sermos bons,
Jesus está falando aqui de julgamento. E a Bíblia nos fala sobre muitos julgamentos. Existe, por exemplo, o julgamento pessoal. Nós nos julgamos. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, falando sobre a celebração da ceia do Senhor, ele diz lá que nós deveríamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, há um juízo que é um juízo nosso, interno. E a Bíblia diz, por exemplo, que se a nossa consciência está pesada, está nos condenando, maior, então, é Deus, né? Nós temos que ter um grande cuidado com esse julgamento interno, pessoal, para que a gente não nos absolva, né? E a gente acabe sendo absolvido e, na verdade, estamos sob condenação. Fizemos alguma coisa errada, mas a nossa consciência já está tão cauterizada, tão acostumada ao errado, que a gente começa a considerar o errado como certo e passa a justificar. Temos que ter um grande cuidado. Mas nós nos julgamos a nós mesmos. Nós temos um julgamento que é um julgamento que Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário. Ali fomos absolvidos. A nossa salvação foi comprada ali, foi adquirida ali. Ali fomos resgatados. Então, o julgamento que era nosso, a condenação que estaria sobre nós, ela foi lançada sobre Jesus e nós fomos absolvidos. É um tipo de julgamento. Temos o julgamento de Deus também sobre nós. E é o julgamento das nossas obras. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós fomos feitos para boas obras. Nós fomos chamados por Deus, convocados por Deus para boas obras, para boas ações, para fazer boas coisas. Isso não quer dizer que fazer boas coisas vai comprar a nossa salvação. Não. Mas nós não podemos também descansar no berço esplêndido da graça e dizer, bom, já estamos salvos, redimidos, comprados, então agora eu estou sentado aqui no banco da igreja, sossegado, assistindo o culto, porque já estou resgatado por Deus, não tenho mais nada a fazer. Não, nós somos chamados para boas obras. Aliás, Tiago, na sua epístola, vai dizer, por exemplo, no capítulo 4, que aquele que sabe fazer boas obras ou boas ações e não faz, comete pecado. Portanto, é um pecado poder fazer ou saber fazer algo bom, ou estar ao teu alcance fazer algo bom e você fechar a mão, você reter aquela bondade. Você poderia abençoar a vida de alguém, você poderia fazer algo de bom por alguém e não fez. Você reteve aquilo. De alguma forma, Tiago vai dizer, aquele que sabe fazer o bem, ou aquele que sabe fazer algo bom, ou abençoar e não faz, comete pecado. O próprio Tiago, na sua epístola, vai dizer que a fé sem obras é morta, não existe. Então, nossa fé no Senhor, ela está ligada, interligada, entremeada, interdependente também das nossas obras. Jesus vai dizer que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. A João Batista vai dizer que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, esse produzir frutos dignos é justamente a nossa ação, o nosso agir, o nosso empenho, é a nossa oferta em vida, é o nosso trabalho diário, é o nosso empenho, a nossa dedicação dia a dia em fazer aquilo que é o bem ao próximo. E esse próximo, ele começa dentro da nossa casa, então é o bem ao marido, à esposa, aos filhos, ao pai, à mãe, aos irmãos, né? O bem àqueles que estão mais próximos e vai se estendendo. E necessariamente ele não se restringe apenas o bem aos que estão dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Nós somos chamados a fazer o bem a todas as pessoas,
Aliás, Jesus vai nos exortar como crentes a nós orarmos por aqueles que nos perseguem, a nós declararmos palavras de bênção e fazermos o bem àqueles que falam mal de nós, que nos maldizem, que dizem coisas ruins a nosso respeito. E são estas obras, são exatamente estas posições, condições que vão expressar aquilo que está dentro de nós. O salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Está lá dentro. Então, eu, dentro da minha alma, dentro da minha condição interna, minha relação íntima interna com o Senhor, estou bendizendo a Deus, estou glorificando, estou falando bem de Deus. Nas minhas orações, os meus cânticos, os meus louvores, estou dizendo bem de Deus. Mas aí o salmista completa e diz: e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então não é algo apenas interno, algo apenas da minha alma, do meu coração, as minhas orações, os meus louvores, os meus cânticos, dentro da minha casa, ou dentro do meu quarto, ou dentro do culto no templo, ou no momento devocional em família. Eu sou chamado a aquilo que está dentro de mim transpareça, saia, se expresse, tenha uma vivência física, uma expressão carnal, humana, física, relacional com outras pessoas que estão próximas e que estão distantes, que pertencem ao reino de Deus e que não pertencem ao reino de Deus, que são boazinhas comigo e que não são boazinhas comigo. Aliás, Jesus vai dizer: se você fizer o bem àqueles que são bons com você, o que houve de bom nisso? Nada. Você está fazendo bem a quem é bom com você. Perceba, querido, nós estamos em Mateus, capítulo 25, do verso 31 em diante. Jesus está mostrando ali que existe uma íntima ligação entre a nossa salvação e o nosso envolvimento com a vida das outras pessoas em bondade. A bondade que queremos de Deus para nós é a bondade que nós precisamos ser para os outros. A misericórdia que eu quero de Deus para mim é a misericórdia que eu preciso ter para os outros. O perdão que eu quero de Deus para mim é o perdão que eu preciso ter para os outros. O suprimento que eu quero de Deus para mim é o suprimento que eu preciso ser para os outros. Eu preciso olhar e perceber que eu estou semeando coisas espirituais quando faço coisas materiais, humanas, relacionais, no espírito, claro, não estou fazendo para ganhar, porque aí matou tudo. Se você colocar uma condicionante, eu vou dar essa esmola porque eu quero que Deus olhe para mim com um olhar de bondade. Veja como eu sou bonzinho porque eu estou dando essa esmola. Se você fizer isso, perdeu tudo. A coisa precisa ser com naturalidade dentro de você, a bondade de dentro de você, sem esperar o retorno, nem de Deus e nem daquela pessoa que é o alvo da tua bondade. A tua esmola, como diz Jesus, o que faz a mão direita, a esquerda não fique sabendo. Eu não posso dar a esmola, dar a oferta. O que eu estou falando aqui é o contrário do que muita gente está pregando aí na televisão e na internet. Talvez não dê ibope nenhum, isso que eu estou dizendo, né? Mas ao dar a oferta, o dízimo, a esmola, ao fazer a bondade, ao conceder o perdão, ao ajudar alguém, que seja ajudar uma velhinha a atravessar a rua, eu não posso fazer esperando ou com a expectativa de que isso vá gerar algo de bom de Deus para mim. Se eu fizer com a mentalidade retributiva, se eu fizer na expectativa de que isso vai trazer de volta para mim, vou fazer essa bondade porque vou ganhar de Deus algo em troca, perdi tudo. Perdi tudo.
Mas se eu fizer, entendendo que eu estou fazendo como que é o próprio Deus, interessante que Paulo vai dizer aos escravos crentes. Paulo vai dizer aos escravos crentes, lá em Efésios, Paulo vai dizer aos filipenses, Paulo vai dizer aos colossenses, procurem nessas cartas, você vai encontrar Paulo dizendo, por exemplo, aos escravos daquele tempo, que eram crentes em Jesus, que eles deveriam servir aos seus senhores como ao próprio Cristo, como a Deus. Encarar o trabalho físico, ainda que escravos, como se estivessem trabalhando para Deus, servindo a Deus. Então eu não posso ter a ideia de que vou fazer para receber. E isto no texto que lemos de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, é algo que fica muito claro, porque as pessoas, quando elas começam a receber a bênção do Filho do Homem, e ele coloca as pessoas ali divididas, né? De um lado direito, do lado esquerdo, e aí quando ele chama as pessoas do lado direito, diz, olha, venham benditos do meu Pai para o reino de Deus que estava preparado, elas se surpreendem, mas por quê? Quando foi que nós fizemos isso? Ah, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu tinha sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro, eu era estrangeiro, e vocês me hospedaram na casa de vocês foram hospitaleiros comigo, eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava no hospital, vocês me visitaram, me socorreram, eu estava sem roupa, e vocês me vestiram, me deram roupa. Jesus está falando de coisas materiais, Jesus está falando de coisas do dia a dia. Olha que interessante, a história da igreja vai nos dizer, por exemplo, que durante a peste negra aqui na Europa, séculos 13, 14, 15, mais de 100 mil frades franciscanos morreram de peste negra. Sabe por quê? Porque eles iam cuidar dos doentes. A maioria dos doentes que contraíam a peste negra eram tratados por frades franciscanos, e os frades contraíam a doença e morriam também, mas cuidavam dos doentes. Nós estamos vivendo um tempo onde a expressão do nosso cristianismo, da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com Deus, ela precisa urgentemente sair do plano apenas da intimidade, da oração, do louvor, e ir para um plano concreto de se relacionar com as pessoas. As pessoas estão, e a sociedade está carente de entender, de ver, de perceber nos cristãos hoje, no mundo, algo real, algo concreto, algo além de uma pessoa que põe a Bíblia embaixo do braço e vai para um templo em dia e hora determinado. Algo além de uma pessoa que não usa certas roupas e usa outras roupas. Algo além de uma pessoa que tem certas palavras específicas de um evangeliquez, que os evangélicos costumam falar essas palavras. A sociedade ao nosso redor, ela está urgentemente necessitada de pessoas que expressem bondades. Talvez não ore tanto, talvez não cante tanto, talvez não fale tanto palavras ditas pelos evangélicos, mas pessoas que são hospitaleiras, que hospedam, que acolhem, que recebem os forasteiros. Pessoas que alimentam os que estão com fome. Pessoas que vestem os que estão sem roupa, estão nus. Pessoas que, de uma forma muito especial, visitam os que estão presos, que visitam os que estão doentes, hospitalizados, que, de alguma forma, investem, ajudam aqueles que são doentes e que estão hospitalizados, ou que estão em casa, em convalescência, que socorrem.
A igreja precisa desenvolver, nós precisamos, eu preciso desenvolver. Não pense que eu estou dizendo você, nós precisamos, no tempo que se chama hoje, desenvolver o dom da misericórdia, termos misericórdia uns dos outros. Jesus deixa muito claro aqui em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, que isto fará grande diferença no julgamento da eternidade, a ponto dele separar os que em vida, em terra, em viver a sua relação com ele, faziam estas coisas e os que não faziam. Ele separa em dois grupos distintos. Olha, vai para a direita o grupo que fazia isso. E é extraordinário que esse grupo que fazia não se apercebia disso. Por isso eu disse há alguns minutos que se você fizer dentro de uma mentalidade retributiva, você vai perder toda a bênção. Se você der uma esmola esperando receber de volta, se você doar uma roupa esperando receber de volta, se você der uma oferta, um dízimo esperando receber de volta, se você fizer uma bondade esperando receber de volta, você já perdeu. É melhor não dar, é melhor não fazer. É melhor mesmo não fazer, porque vai perder. Observe claramente no texto que aqueles que foram agraciados, eles perguntam, mas Senhor Jesus, quando foi que nós fizemos isso? Eles nem se perceberam. Aquilo para eles era tão natural, ajudar, socorrer, ter misericórdia, se compadecer, perdoar, amar, acolher, hospedar, sustentar, vestir, alimentar, dessedentar, tirar a sede, né? Visitar, viver em comunidade, em comuna, compartilhar. Olha, eu tenho aqui uma dúzia de ovos, eu vou te dar meia dúzia e fico com meia dúzia para mim. A igreja primitiva vivia isso. Os crentes da igreja de Atos dos Apóstolos vendiam as suas propriedades, pegavam o dinheiro e traziam. É muito mais do que o dízimo. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, está muito além do dízimo. O dízimo já ficou para trás. Olha, lá atrás, eles vendiam um terreno, uma casa, uma propriedade e traziam aquilo e colocava para ser, então, utilizado pelos apóstolos, administrado pelos apóstolos em socorro às pessoas, enfim. Mas o povo aqui, Mateus 25, a partir do verso 31, quando Jesus os abençoa, eles dizem, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Nós nem percebemos. Nós nem nos atinamos para isso. Quando foi? E Jesus diz, olha, quando vocês fizeram estas coisas, quando vocês tiraram a fome, tiraram a sede, quando vocês hospedaram, acolheram, amaram, perdoaram, tiveram misericórdia, quando vocês sustentaram, quando vocês visitaram, quando vocês foram hospitaleiros, quando vocês ajudaram, quando vocês fizeram bondades aos mais pequeninos dos meus irmãos, aqueles que eram os mais fracos, os mais frágeis, que estavam na ponta da linha, os que mais necessitados, os que... Enfim, quando vocês fizeram aqueles que tinham menor aparência, que não iria trazer nada de volta, perceba, eles não tinham como nem retornar aquilo para você. Vocês fizeram aquilo para eles, eles eram os mais pequeninos dos meus irmãos. Verso 40 de Mateus 25, Jesus diz, em verdade vos afirmo que sempre, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, isso nos mostra uma intimidade de relação de Jesus conosco. Quando Saulo de Tarso cai da sua montaria, Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não estava atrás de Jesus, ele estava atrás dos judeus crentes em Jesus. Mas Jesus tomou a dor deles para si. Então, meu irmão, eu digo a você, se você está no momento de provação, se você é forasteiro em terra estranha, Jesus toma a sua dor para ele.
Se você está nu, Jesus toma a sua nudez para ele. Se você está com fome, Jesus toma a tua fome para ele. Se você está com sede, Jesus toma a sua sede para ele. Se você está em prisão, em cadeias, hospitalizado, enfermo, Jesus toma as tuas dores para ele, como se fossem dele. Porque quando alguém faz algo assim para um dos irmãozinhos dele, está fazendo para ele. Porque ele sentia as dores desse seu irmãozinho. A compaixão de Jesus é algo vivo, verdadeiro, real, eficaz, concreto nas nossas vidas. Jesus nos sente nas nossas dores, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, no nosso luto, na nossa enfermidade física, emocional, psicológica, espiritual. Jesus nos sente. E quando nós fazemos alguma dessas coisas a alguém que está assim, nós estamos fazendo para Jesus. E é isso que nós precisamos perceber. Toda a nossa obra, ela é em direção a Jesus, e não em direção às pessoas, mas ela é em direção a Jesus. Jesus colhe, acolhe, recebe, entende, absorve as nossas obras. E na sequência do texto também, aqueles que não fizeram, Jesus também entende como se não tivessem feito para ele. Eu queria nesta manhã te convidar a ser um agente da bondade de Deus. Eu queria nesta manhã te convidar a ser um agente da bondade de Deus. Faça a bondade, seja bom. Exerça a misericórdia, acolha, seja hospitaleiro, traga para dentro da sua casa, da sua vida, ajude, estenda a mão, oferte, contribui, envie, dê de um jeito todo especial a condição de que Jesus possa perceber. Ele está fazendo para mim. Ele não está fazendo esperando receber algo em troca, algo de volta. Ele está fazendo para mim. Ele está fazendo de coração. Ela está fazendo com todo o coração, como se fosse para o próprio Senhor Jesus Cristo, diante dele, diante dela. E vamos juntos, na eternidade, ouvir estas palavras de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me alimentaram. Eu tive sede e vocês me saciaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro, forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava preso, eu estava internado nos hospitais e vocês me visitaram, me acolheram. E aí nós vamos ficar até surpresos. Mas, Senhor, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Quando é que nós vestimos o Senhor, calçamos o Senhor, fomos ao Hospital lhe ver? Quando que nós lhe demos um prato de comida? Quando fizemos isso, Senhor Jesus? E ele vai dizer, quando vocês fizeram aos mais pequeninos dos meus irmãos, aqueles que não tinham a menor condição de te retornar nada de volta, te pagar nada de volta, a não ser a gratidão eterna deles e as orações eternas deles por você, para que Deus te abençoasse e retribuísse o que você estava fazendo por eles. Quando você fez para eles, você estava fazendo para mim. Paulo diz que nós somos chamados para boas obras. Que o Senhor nos conduza em boas obras. Amém? Que o Senhor nos permita fazer boas obras. Não porque queremos ser bons, seremos sempre pecadores, mas porque queremos fazer ao Senhor, para o Senhor. Algo digno de louvor da glória do Senhor. Ontem não estivemos aqui, ontem não foi possível estar aqui. Eu tive um compromisso pela manhã na Câmara Municipal aqui de Sesimbra, em Portugal, e questões ligadas à nossa moradia aqui e tudo.
então não foi possível a live de ontem. Me perdoe. Quando eu cheguei, tudo está muito devagar, o atendimento todo muito devagar. Quando eu cheguei, já estava o horário muito avançado, já era 12h15, não era mais possível fazermos a live. Hoje estamos aqui. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, horário aí do Brasil, temos esta live em torno de 30 a 35 minutos, onde oramos juntos e refletimos em uma passagem das Escrituras. É algo rápido, direto e objetivo. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, e aos sábados, às 3 horas da tarde, sempre horário aí do Brasil. 7h30 da manhã aí no Brasil, 3 horas da tarde aí no Brasil, aos sábados, temos uma live maior, onde cantamos, louvamos, oramos, pelo menos em 2 grandes momentos, e também compartilhamos a palavra de Deus. Mas esta agora de manhã é uma live mais curtinha. Que Deus te abençoe. Irmã Sônia, sentiu falta? Eu também senti falta de estar com vocês ontem, mas como eu acabei de explicar, não foi possível. Amanhã, sexta-feira, 7h30, estaremos aqui juntos novamente, compartilhando uma meditação, uma reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Senhor, te glorificar. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Contigo está o perdão para que tu sejas temido. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, Santo Espírito de Deus, e nos leve, nos conduza a boas obras, obras que glorifiquem o nome do Senhor Jesus, obras que exaltem a Deus, obras que expressem que Deus está em nossas vidas, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, está nas nossas vidas, o Deus bendito e todo-poderoso. Que possamos expressar a presença do Senhor. Não apenas nossa alma bendiga o seu santo nome, mas tudo o que há em nós também bendiga o santo, eterno e todo-poderoso nome do Senhor, Deus dos altos céus, Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Um dia de paz, de bênção, de glória, de vitória nesta sexta-feira. O Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Até amanhã, às 7h30 da manhã, aqui numa outra live. Deus abençoe. Beijo do gordo. Meu fiel e bom pastor, de receber.